Queridos, vamos à palavra de Deus. Dessa vez nós leremos 2 textos. E o primeiro deles está no livro de Jonas. É o primeiro capítulo do livro de Jonas. Por favor. Aí nós leremos os 3 primeiros versículos. A 3. Está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora, queridos, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aí nesse texto, no capítulo 9 de Atos, eu convido a sua atenção para a leitura que farei dos versículos 39 a 43. Atos dos Apóstolos, 39 e 43, está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Meus amados, nós vamos mais a uma mensagem temática, ela não é textual. A mensagem textual é mais fácil de, se você der uma saída dela, voltar. A mensagem temática é preciso estar concentrado naquilo que estamos fazendo. Então, tente não ser como os discípulos no caminho de Emaús. Lá no caminho de Emaús, Jesus pregava para eles, mas eles pensavam em Jerusalém, na cruz, no túmulo. E assim, nem o próprio Jesus presente ali ao lado deles, pregando, falando, já ressuscitado dos mortos, vivo, trouxe-os para a palavra. Então, nisto o Espírito Santo não força. É preciso, toda vez que seu pensamento tentar fugir, você não deixar que isso aconteça. Voltar para a palavra de Deus. Nessa noite, eu quero propor uma meditação a você que está aqui, a você que está em casa, sobre um princípio e um propósito de Deus para quem quer servir a Deus, para quem quer ser abençoado e conseguir cumprir a vontade de Deus, que é, além de ser abençoado, abençoar aos outros, as outras pessoas com as quais nós temos contato e principalmente relacionamento. Um crente em Jesus Cristo, uma pessoa servindo a Deus, alguém que está na presença de Deus, é uma felicidade, uma bênção, uma sorte, alguém ter contato com Ele. Quer seja crente já, ou quer seja uma pessoa que não tem uma experiência com Deus. A oportunidade de Deus abençoar as pessoas, na maioria dos aspectos, é através de um servo ou de uma serva dele. Assim, eu gostaria de propor uma meditação em torno de um princípio que
não pode ser negligenciado, e usando nesta noite dois grandes personagens bíblicos, Jonas e Pedro. A cidade aqui, queridos, escolhida por Jonas, chamada Jope, ela é o mesmo cenário aonde Pedro, nesse texto que nós lemos, estava abençoado e abençoando as pessoas que estavam em volta dele. Então, Jope está cerca de 60 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente, quase a mesma distância de Nínive, e Deus falou com Jonas. Jonas era a igreja daquela época, ou era da igreja daquela época. Jonas era um missionário. Jonas era um evangelista do Antigo Testamento. Anunciava a mensagem de Deus, que o evangelho é de Jesus Cristo, é Ele quem trouxe, é as boas novas vindas de Deus. Então, as boas novas vindas de Deus era também a mensagem de Jonas, como a do evangelho de Jesus Cristo. E Deus falou com Jonas: olha, Jonas, você vai até Nínive, até a grande Nínive, uma cidade grande, populosa, fortificada, rica, uma cidade que era sede de um reino que por muito pouco não se tornava império dominante antes de Babilônia. E eles dominaram muitos povos. Então, Jonas, segundo o texto, se você ler o texto, capítulo 1, você vai ver que Jonas, ele simplesmente ouviu a palavra de Deus e disse não para Deus. Disse não para o propósito de Deus. E foi para o porto, desceu para Jope, que era uma cidade portuária. E lá em Jope, ele comprou uma passagem e pegou um navio em direção oposta ao que Deus havia ordenado. O segundo texto que nós lemos, o cenário é Jope também, a mesma Jope, a cidade portuária. Mas dessa vez Pedro é chamado e chega em Jope. E o texto que nós lemos, Pedro está obedecendo à palavra do Senhor, anunciando o evangelho e, pela fé no poder de Deus e na autoridade do nome de Jesus, ele ressuscitou dos mortos uma moça chamada Dorcas, atendendo o pedido dos santos. Quando eu digo São João, São Lucas, é por causa desta colocação bíblica. A Bíblia está dizendo aqui que os santos, os separados para Deus ali, é que chamaram Pedro. E ele foi ali, orou por aquela moça, e ela havia morrido, e ela ressuscitou. A Bíblia não fala quantos dias, mas chama de muitos dias, porque Pedro foi ali abençoado por Deus e abençoou muitas pessoas. É uma coisa interessante, irmãos, até onde eu tenho notícia, só uma denominação, que eu prefiro não falar mais nada a respeito dela, que faz isso que o Simão, aqui o curtidor, estava fazendo. Na minha época era comum receber irmãos na casa da gente, não é? Vinha até caravanas, e vinha uma caravana de uma igreja, e o ônibus chegava, já tinha os irmãos lá para pegar 2 irmãos, levar para casa, às vezes para dormir, às vezes às vezes não, também para tomar refeições, banho, depende do que era o intercâmbio entre as igrejas. E
Hoje tem uma denominação ainda que ela tem uma forma de documentar, de apresentar às pessoas, que as pessoas fazem grandes viagens, vão longe para poder visitar irmãos, estar em um determinado lugar. E a gente vê que era uma prática da igreja primitiva. Pedro pôde pregar muitos dias porque aquele irmão, o curtidor, o adotou como centro da casa dele. Ele pregava, ele curava os enfermos pela oração da fé e tomava suas refeições, dormia ali na casa deste Simão, citado aí no nosso texto. Mas, queridos, Jonas e Pedro são homens distintos, longe da época um do outro na Bíblia. Jonas é do Antigo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento, e Pedro é um homem de Deus do Novo Testamento, da época da igreja primitiva. Nessa cidade em Jope, no porto, Jonas tentou uma coisa que não é muito rara na vida do crente, não. Depois do pecado, o homem tem uma tendência de pensar que se esconde de Deus. Adão fez isso lá no Éden. Antes do pecado, tudo nos leva a entender pela narrativa de Gênesis, de que Deus vinha e tinha uma comunhão muito próxima com Adão. Quando ele pecou, Deus se apresentou, se manifestou no Éden, porque Deus estava lá o tempo todo, mas ele se manifesta e ele tem que chamar Adão, porque Adão pensou que estava escondido de Deus. Pensou que Deus não estava vendo. E esse sentimento nós vemos aqui em Jonas. Quanto tempo depois? Jonas pensou simplesmente que ele pegaria um navio, iria para uma cidade longe chamada Tarsis e que ele estaria fugindo da presença de Deus, que ele estaria meio que escondendo da presença de Deus. Eu já disse aqui, me parece que foi domingo passado, que tem um hino antigo que diz que ninguém se esconde da presença de Deus, que Deus, com seus olhos como chama de fogo, vê tudo que acontece em todos os lugares. Nós temos que crer nisso, porque a nossa mente não consegue entender como pode ser. Mas a Bíblia diz que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. E Jonas aqui é tomado de um sentimento estranho. Agora Pedro já chega nesse porto. Tudo indica pelos estudiosos da Bíblia que ele chega por embarcação, chega no mesmo porto que Jonas esteve, comprando a sua passagem para tentar fugir da presença de Deus. Pedro chega consciente da presença de Deus, consciente que Deus está com ele, e chega abençoado, e chega abençoando, e toda a cidade teve que saber que Pedro estava ali, porque Deus estava com ele. Ele, pelo poder de Deus, dado por Jesus Cristo, e manifesto na vida de quem crê, desde os tempos de Pentecostes, pela pessoa bendita do Espírito Santo, chegou lá, muito provavelmente ele foi chamado com aquela moça doente, um caso bem semelhante ao da filha de Jairo. E quando ele chegou lá, a moça já havia morrido. E ele orou. A Bíblia diz que ele ajoelhou, orou, e que Deus restituiu a vida àquela moça, ressuscitando-a dos mortos. Meus amados, mas o que nós queremos com esses dois personagens? Olha, irmãos, há atitudes e comportamentos diferentes na vida deles, no que cada um fez, na história de fé, de vida deles, há diferenças, mas há também
coisas semelhantes e nós queremos aprender com eles. As semelhanças que existem entre eles será útil para a nossa meditação nesta noite. Olha só, depois que nós cremos, nos tornamos servos de Deus, obedecer ou desobedecer a Deus determina a bênção, o tamanho da bênção que está sobre nós e a nossa capacidade dada por Deus de abençoar as outras pessoas, e é para isso que nós existimos como igreja. Então, eu sou servo de Deus, eu estou falando a quem é servo de Deus, a quem é serva de Deus. A bênção sobre mim, ela será na intensidade que eu obedeço o que Deus me fala. Existem na Bíblia muitas ordenanças de Deus que são genéricas, que são para a igreja, que são para todos os servos de Deus. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, que eu busco a Deus, Deus começa a se dispor da minha vida, não somente para me abençoar, mas para abençoar outras pessoas. E a obediência à palavra de Deus, no caso específico de Jonas, não é um assunto secundário. Deixa eu falar para o irmão. Se tem uma oração que nós estamos precisando fazer, Senhor, o que o Senhor quer de mim em relação à sua obra, à sua vontade? Qual é a minha função? Se eu sou corpo de Jesus Cristo, eu sou membro desse corpo. E os membros de um corpo, eles têm uma função. E se os irmãos pensarem nisso, qualquer função que não fizer a sua parte, alguma coisa de um corpo vai ser prejudicada. Então, aqui nós vemos Deus usando, além da bênção geral, além de abençoar a vida de um e de outro dos nossos dois personagens, Deus usando cada um de forma específica. E deixa eu falar para os irmãos, quando nós nos dispomos, Deus nos usa, e é incalculável o resultado que Deus pode produzir através de uma pessoa, no reino dele, na obra dele e na vida das pessoas que estão em volta dela. Como eu disse aos irmãos no último domingo, nós viramos os nossos canhões. Nós já sabemos cientificamente sobre a pandemia e cremos na proteção e na graça de Deus depois de fazermos a nossa parte, o nosso controle, a nossa segurança. Mas é próprio da vontade de Deus, é notório, que Deus não abre mão da igreja ser igreja, e de cada um membro da igreja, de cada um filho de Deus, de cada uma filha de Deus, executar a sua parte no propósito que Deus tem para nós. Veja que nós temos aqui dois homens distantes no tempo, um do outro. E todos dois tinham uma bênção de Deus sobre a vida deles, e teve de Deus a incumbência de ser instrumento, de ser vaso, de ser portador de uma bênção a outras pessoas. Então, a obediência, queridos, está no centro da vontade de Deus para os seus filhos. A obediência à palavra de Deus, o fazer a vontade de Deus, precisa ser um dos motivos da nossa preocupação. Essa preocupação não dá depressão. Não. Essa eu preciso me preocupar. Precisa fazer parte dos meus planos. Precisa fazer parte da minha oração. Observe os irmãos, e agora mesmo eu menciono de forma pontual, que tanto Pedro quanto Jonas estavam orando.
quando Deus falou com eles. E a oração, que ganhou essa conotação de só pedir, de só se lembrar de Deus nas necessidades, ela é de fato um diálogo. Nós precisamos ir caminhando na oração, e ela tem degraus, ela tem permanências. Você vai sendo sustentado a um tal ponto que a oração vira diálogo. E o Espírito Santo começa a te treinar para conhecer, ouvir e entender a voz de Deus. Eu tenho uma experiência há décadas. Eu nunca ouvi voz, nunca. Mas tem um momento que eu estou orando, que eu estou conectado com Deus, que eu me sinto instruído, no mesmo nível de quando ouço alguém falando. Eu compreendo, no meu espírito, no meu coração, o que Deus está querendo, o rumo que eu devo ir. Então, queridos, no gabinete, Deus me dá clara evidência até dos mentirosos. Sentimento como se alguém chegasse e me dissesse assim: ele está mentindo. A convicção. E quando mente, tira Deus do processo, e eu não sou ninguém. Eu só posso ajudar se Deus me usar para ajudar. Eu só posso abençoar se Deus me usar para abençoar. Estes dois homens foram bênção aonde foram. Foram bênçãos extraordinárias. Mas foram bênçãos porque Deus os usou para ser bênção na vida daquelas pessoas. Então, se você amanhecer um dia que você não tem um pedido que está te levando a orar, não tem doença, graças a Deus, não tem problema, privilegiado, mas tem uma oração que precisa ser feita, que ela está na essência da chamada popularmente oração do Pai Nosso, que não é nome bíblico, é popular mesmo, que é assim: Senhor, qual é a tua vontade para esse dia de hoje? Porque Deus não quer também que eu pense no dia de amanhã. O que Deus ia fazer a Nínive, Deus ia fazer quando Jonas chegasse lá. Mas a vontade de Deus para aquele dia é que ele fosse para o porto, mas viajasse para Nínive e não para Tarsis. E Deus fez com que ele ouvisse esta voz. Se não ouviu voz, Deus o instruiu. E deixa eu falar para os irmãos, eu falei isso para alguém, não lembro quem. Eu tenho feito muito gabinete por telefone, né? Eu não estou atendendo presencialmente, a não ser em urgências urgentíssimas. Assim, Deus não é Deus de confusão. Não tem confusão. Quando Deus te instrui, quando Deus te fala, quando Deus te direciona, não tem confusão. A voz de Deus, a instrução de Deus, a vontade de Deus, a manifestação de Deus através do Espírito Santo no nosso íntimo, ela é límpida, ela é firme, ela é clara, ela é encorajadora, ela não se parece com outras vontades, ela não se parece com outros destinos, com outros mandamentos, com outros direcionamentos. Então nós precisamos orar: Senhor, qual é a tua vontade para este dia? O que é que eu devo fazer além do meu serviço profissional? Quem sabe o serviço doméstico é profissional também. As pessoas que trabalham em casa, no serviço de casa, não estou me referindo a home office, que já é oficialmente, né, um serviço em casa, mas eu estou me referindo àquelas pessoas que pensam que não são profissionais porque são donas de casa.
porque cuidam da casa. Sim, são profissionais, sim, de enorme importância. E que não era possível as outras pessoas fazerem o que tem que fazer, se não existissem por trás, na retaguarda, estas pessoas. Então, além do que eu tenho que fazer para a minha subsistência, do trabalho, para o pão de cada dia, que nos foi imposto por Deus por causa do pecado, nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, e em relação a Ti? E em relação ao Teu reino? E em relação à Tua vontade? O que o Senhor tem para a minha agenda no dia de hoje? O que é que eu preciso fazer? Deixa eu falar para o irmão. Você não vai ficar sem resposta. Não vai. Sabe o que é isso? Isso é submissão. Isso é entender a soberania de Deus. Isso te autoriza a chamar o Senhor de Senhor. Porque Jesus falou assim: por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? À medida que eu me interesso pelo que Deus quer que eu faça, à medida que eu me interesso conhecer, que Deus me revele qual é a minha parte no propósito dEle, eu estou ficando autorizado a chegar e chamá-lo de Senhor. Porque eu estarei disposto, estou dizendo a Ele que eu estou disponível, eu estou dizendo a Ele o que Isaías disse no templo: Senhor, eis-me aqui. Além dos meus afazeres, me usa. Nós temos um hino que já foi tema do Projeto Vida. E eu não me lembro o nome dele, mas nós temos um hino que fala assim: usa-me como um farol que ilumina à noite, como água no deserto, como ponte sobre as águas, como flecha que alcança, que atinge o alvo. Que responsabilidade! A gente precisa cantar isso pela manhã, irmãos, porque senão fica incoerente eu cantar isso aqui no culto e depois de manhã não perguntar: Senhor, qual é a atividade de hoje? Que hora que eu serei flecha que atinge o alvo no seu querer? Que hora que eu serei ponte? Senhor, quantas pessoas hoje o Senhor vai me enviar para eu falar do Teu nome, do Teu poder, do tempo aceitável, da vontade de Deus para os homens na face da terra? Nós precisamos, amados. Falamos domingo sobre vestir o Evangelho como um todo, não o dividir uma área ou outra. Mas feito isso, nós precisamos que o Senhor nos fale e que nós obedeçamos a sua vontade. Deixa eu falar para você uma coisa. Há um sentimento de faltar algo na vida de quem não está fazendo isso. E isso é o Espírito Santo quem promove. Uma vez, eu dirigia uma igreja que tinha 33 pessoas, em Oliveira. Não é aqui não. E aquelas 33 pessoas que foram se aglutinando, e a gente estava reunindo e não estava indo a um templo, reunidas nas casas. É uma experiência de Jeque que eu não sabia que Deus estava me dando. Eu nem pensava em Jeque. Jeque nasceu aqui, nesse ministério Rocha Eterna. E eu me lembro que eu comecei a ser instruído de que essas pessoas precisavam ir para uma igreja local,
que eu já tinha feito muito bem a elas, porque eram pessoas que estavam frias, desviadas, longe. E nós estávamos congregando, abrimos uma conta dizimando, ofertando, tinha tesoureiro, tinha tudo lá. Eu e um outro obreiro pregava em todos os cultos. E eu fui sentindo aquilo, comecei a conversar com os irmãos, a explicar isso. Nós não tínhamos nome, não. Mas também não tínhamos essa mania de grupo, de igreja sem nome. Não tinha essa heresia lá em nós, não. As pessoas estavam com dificuldade de ir na igreja. Eu falei, vamos reunir aqui. E nós começamos a reunir. Foi de casa para casa, depois não tinha mais jeito, porque ficou grande. Já teve que ficar onde tinha jeito. Eu falei, pronto, e agora? E nessa minha preocupação com esse grupo, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu estava nesse sonho na casa da minha mãe, eu era solteiro. E nesse sonho, alguém chegou, eu não vi ninguém, mas eu ouvi a pessoa dizer assim, ó, Jesus está voltando hoje. Falou para mim. Aí eu disse em resposta, falei assim, então eu vou me ajoelhar e vou orar para que ele me encontre orando. Não há mais nada a fazer, é orar até que ele volte, então é hoje. Sonho absolutamente nítido, irmãos. E aquela voz, que parecia uma pessoa que estava ali, disse para mim no sonho, fala, olha, ele vem buscar a igreja dele. E eu argumentei, falei, não, eu sou a igreja dele. Ele falou no sonho, ele disse assim, a igreja, minha igreja, está congregada com a minha igreja. E eu acordei. Aí, contei o sonho aos irmãos. E falei, olha, eu farei um tempo de gestão, de direção nesse grupo, visitando com vocês as igrejas sérias da cidade. E ou juntos ou separadamente, nós vamos congregar com a igreja. Acabou esse tempo. Então, meus amados, e foi feito isso. Não é? Chegou o momento de que todos nos encaixamos nas igrejas, e eu fiquei na minha própria igreja, né? Na igreja batista, renovada, que nasceu na casa dos meus pais, outros foram para outras denominações. Foi um tempo que Deus achou por bem abençoar aquelas pessoas naquela época, daquela forma. E o nosso dízimo foi exatamente para pagar algumas coisas de algumas igrejas que estavam precisando. Já era propósito de Deus, fechou, zerou. Entregamos lá, pagamos as contas. Então, amados, Deus tem um mover da igreja. E esse mover da igreja, eu faço parte, você faz parte. Tem o nosso ministério coletivo, eu venho falando isso nas minhas mensagens, mas tem o seu ministério individual como igreja. O apóstolo Paulo diz que nós somos luz, e no mesmo texto ele nos chama de luzeiros. Hora que nós nos manifestamos coletivamente, nós somos luzeiros. Aquele monte de luzes, se você passar sobrevoando uma cidade à noite, não tem como você não ver os luzeiros. Ou luzeiro, o conjunto de lâmpadas que refletem luz aqui ou ali. Mas a Bíblia também diz que nós somos luz do mundo, você é uma lâmpada. E você precisa brilhar, você precisa transmitir luz. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, nós precisamos salgar. Então, queridos, a importância da obediência a Deus, que vai além de vir no culto. Pastor, eu oro, amém. Para não. Pastor, eu louvo, amém. Para não. Pastor, eu congrego, eu vou ao templo, eu tenho uma igreja, eu participo lá do culto.
eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sustento a obra com a minha oração, com o meu dízimo, com a minha presença, lá eu vou lá. Amém, para não. Mas tem algo que Deus quer de mim, quer de você, enquanto servos dele, enquanto membros do corpo de Cristo, e que é preciso buscarmos isso na oração, porque Deus quer que você faça algo em prol do reino dele, que você seja abençoado, mas seja abençoador das pessoas que estão à sua volta também. E nós precisamos pensar nisso, e precisamos orar por isso, e precisamos procurar por isso, porque Deus quer falar conosco, e a oração é um diálogo. Deus vai falar com você. Eu queria que esta igreja, que você que está me ouvindo em casa, mesmo que você seja de outra igreja, de outra cidade, deixa eu te falar, Deus quer ouvir a sua oração, mas Ele quer falar com você também, Ele quer dialogar com você, Ele quer te dirigir através da pessoa do Espírito Santo. Deus quer, por isso que nós recebemos o Paráclitos, o companheiro, porque há uma direção a ser seguida, e Deus quer nos mostrar ela. E aí está a importância da obediência. Você se lembra? Eu preciso caminhar para o término. Você se lembra que a nossa missão está em mesmo de máscara? Não, isso é visão. 12. Alguém chegou para Jesus e perguntou a ele: eu estou falando de obediência? Senhor, qual é o maior mandamento? Ele estava perguntando assim, qual é a maior obediência? Alguém que procura pelo maior mandamento, está procurando pelo máximo, pelo clímax da obediência. E essa pessoa que pergunta, era conhecedor dos mandamentos de Moisés, da lei de Moisés. E Jesus falou assim, ó, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então, é preciso que nós façamos isso, que nós obedeçamos. É amar a Deus. Então Jesus fala como é que é isso. Em João 14, 21, o Espírito Santo nos escreve através do apóstolo João, dizendo assim, ó, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que conhece a minha vontade, a minha palavra, e os guarda, ou seja, os pratica, esse é o que me ama. Então não é possível atingir o maior mandamento sem amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar o seu reino, é amar a sua vontade, é amar o seu propósito, é fazer o que Deus quer que eu faça, é viver, me comportar da forma que Deus quer que eu me comporte. Então Jesus diz assim, ó, esse é o que me ama. Eu citei esse texto aqui na mensagem do domingo passado. Esse é o que me ama. E é esse que será amado por meu Pai. Esse será amado por meu Pai. E Jesus diz assim, e eu também o amarei. Veja que homens que agradaram a Deus, como Daniel, foi chamado de homem muito desejado. Jesus fala assim, eu desejarei essa pessoa. Eu vou ficar em busca dela. Eu vou ficar perto dela. Eu vou me inteirar a ela. Sabe por quê? Ele termina o versículo. João termina o versículo dizendo que Jesus diz assim, ó, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você vai para o seu quarto não é um cômodo de paredes, quarto na Bíblia, lugar deserto, lugar sossegado, lugar próprio. Você vai orar e você vai sentir que tem mais alguém ali no quarto. É isso que o Senhor quer.
E você vai olhar e não vai ver nada. Porque estes olhos são da alma. Esses olhos são espirituais. Mas Jesus vai se manifestar de tal forma que você vai saber que Ele está ali com você. E que Ele quer te falar. E que Ele quer te conduzir. Que Ele quer fazer parte da sua vida. Que Ele não quer que você se perca, que Ele não quer que você seja tragado pelo mundo, que você seja tragado pelo pecado, que Ele vai cuidar de você. Ele é o pastor por excelência. Ele cuida de nós, Ele nos leva a lugares tranquilos, a águas tranquilas, a pastos. Ele alimenta a nossa alma espiritualmente. O Senhor cuida das nossas necessidades. Sabe, irmãos, tem hora que tem pessoa que está pensando que não é crente. Não, irmão, está faltando comunhão, está faltando oração, está faltando não só falar com Deus, mas deixar Deus falar com você. Está faltando andar no caminho que Deus traçou para a sua vida. Está faltando ser igreja, está faltando voltar ao primeiro amor, está faltando deixar o coração aquecer pela vontade de Deus. Pois é, pastor. A Bíblia, irmãos, ela é completa. A Bíblia diz que Saul recebeu uma mensagem de Deus específica. Ele esteve atento aos profetas, mas não obedeceu. E Deus, através do profeta Samuel, no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, versículo 22, Deus manda Samuel perguntar a Saul assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos, em sacrifícios, culto coletivo, do que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Que é o culto, amém, culto, louvor, adoração. Que importante adorar a Deus. Oxalá nós acordemos adorando a Deus todos os dias. Porque só de você dormir, acordar, diz a Bíblia que foi Deus que te sustentou, você já tem motivo de adorar a Deus. O dia amanheceu, está te sendo oferecido mais um tempo para a santificação da sua vida, para você exercer suas atividades cotidianas, mas também para fazer a vontade de Deus, para obedecer o propósito específico que Deus tem. Irmãos, vou usar um jargão de pregadores de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que eu ouvi muitas mensagens. Os pregadores costumavam dizer assim, e quando um pregador começa a falar alguma coisa, começa a virar um jargão. Muita gente falava aquilo. Eu não sou muito disso não, não sou muito de mídia, de ouvir não. Prefiro vir aqui, ouvir um obreiro aqui, porque estou ouvindo ao vivo e ser a fonte. Pregação tem que casar com vida, irmão. A pessoa chegou no estacionamento do supermercado, eu parei no estacionamento do supermercado, chegou uma pessoa perto de mim, jovem, me chamou até de senhor, tão mais jovem que ele era. Falou assim: eu posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei: não baixa essa mão, de jeito nenhum. Sei lá quem você vai orar. Nós não podemos ficar nos pondo debaixo da mão, irmão, se a mão não confere com a vida. As ministrações sobre nós vamos saber como é que essa pessoa vive. Por isso que toda vez que você ouvir falar uma bobagem sobre quem prega, sobre quem é seu líder, procura saber se é verdade. Se você não ouviu, é um perigo, você está cometendo um pecado enorme diante de Deus. Fala com essa pessoa, vamos até ele, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se ele faz isso mesmo. Vamos ver se, porque senão eu não vou me pôr debaixo da mão dele. Eu não vou me submeter às ministrações dele. Então o jargão era:
mais válido. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, porque Ele não é um estacionamento, porque há de se ter uma progressão. Irmão, somente culto ao domingo à noite. Culto, eu estou falando de quem é fiel na igreja, porque quem não é, precisa consertar com Deus. Se você não tem motivo de estar na igreja, não tem uma razão para não estar congregando, alguma coisa está errada. Então, eu estou falando que não adianta ser fiel na quinta, ser fiel no domingo. Não, não é isso. Isso só não basta. Você está estacionado. É preciso desenvolver um culto de 24 horas. Nós precisamos estar na presença de Deus 24 horas. Nós precisamos estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, andando na direção que Deus quer que andemos. E Deus quer te dar essa direção, Ele quer falar com você, Ele quer fazer isso, porque obedecer é melhor do que cultos solenes, do que rituais solenes que pretendem adorar ou louvar a Deus. Mas para terminar, o que eu devo guardar de Jonas e de Pedro? Falar com você uma coisa. Fica atento, você que está em casa. Fica atento. Fica atento você que está aqui. O que é que eu devo fazer? Deixa eu falar para os irmãos. Nós somos diante de Deus o resultado das nossas escolhas e atitudes que tomamos no que escolhemos. Estes homens, eles fizeram escolhas e tomaram atitudes. Jonas, ele discordou de Deus. Sabe por quê? Nínive era a capital da Síria. E os sírios, que por pouco não conquistavam o mundo antes de Babilônia, eles eram muito cruéis com os conquistados. Então, quando Jonas ouviu de Deus, falou assim, a maldade deles, a crueldade deles chegou às minhas narinas. Vai lá e prega que eles têm que se arrepender ou haverá juízo. Jonas falou assim, não concordo. O senhor vai ter misericórdia deles, vai ter juízo, nada. Pregar arrependimento, esse povo tem que morrer. Esse povo precisa de juízo mesmo. Não vou não, Deus. Comprou uma passagem, entrou no navio, mas não tem navio, irmãos, que vai para onde Ele quer, não. Navio vai para onde Deus permitir. As pessoas plantam, vão colher. Jonas plantou, entrou naquele navio, e os irmãos conhecem que por causa de nós, por causa dos filhos de Deus, por causa dos discípulos, Deus acalma tempestades. Jesus acalmou o mar, parou o vento e falou, mar, não faz barulho não, que eu não quero que você assuste os meus discípulos. Mas quando não estava ordenado chegar do outro lado, como naquele dia da tempestade, Deus fez o contrário, Ele agitou o mar e falou, navio, você não vai não, porque eu não permito. E Jonas foi identificado, Deus permitiu isso, lançado no mar. E um submarino foi enviado por Deus. Não existia ainda aço, mas existia osso e carne de peixe para fazer submarino. A Bíblia diz que é um grande peixe. E o Jonas deve ter entrado nesse peixe, irmão, andando na língua dele tão grande. E falou assim, Jonas, se não, o navio não vai para Tarsis, eu vou te mandar um Uber, né, Maestro? Um Uber do mar, que você está no mar,
O Uber vai te pegar e vai te levar para Nínive. E ele orou no ventre do peixe, diz a Bíblia. É na oração, irmãos. Acertou com Deus, chegou lá. Deus cuidou dele, ele pregou a palavra e Deus, o propósito de Deus foi cumprido. Pastor, de Jonas então eu devo aprender que é melhor eu obedecer. Porque se você for filho, sabe o que diz em Hebreus, no capítulo 12, de 6 a 8, é para a disciplina que vocês perseveram. Nós estamos aqui na presença de Deus porque Deus quer nos disciplinar. Deus os trata como filhos. Se você for filho, a qual filho o pai não corrige? Jonas foi corrigido. Você imagina viajar no estômago de um peixe. Se podia ir de navio, contemplando a natureza para Nínive. Não, foi no estômago de um peixe. Não sei se ele ajoelhou, o peixe era muito grande, às vezes dava para ajoelhar, não é? Mas Deus miraculosamente criou um ambiente para Jonas viver ali. Mas ele foi com tribulação, ele foi apertado, ele foi oprimido, ele foi corrigido, ele foi sob a vara de Deus, mas fez o que Deus queria que fizesse. Porque se você for filho, Deus vai tratar com você como tratou com Jonas. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 12, no versículo 8, que se você estiver sem correção, se você está diante de Deus, se você não tem buscado fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz assim, mas se estão sem correção, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então é hora de aceitar Jesus para ser corrigido por Deus, para ser cuidado, lapidado pelo Espírito Santo, para ser trabalhado, para Deus ter liberdade de falar assim, você não vai fugir da minha presença, porque você é meu filho. Navio, para aí, mas segura esse navio, sacode esse navio, faz com que as pessoas que estão nele se apavorem, mas não vá, eu não permito que vá. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Mas e quanto a Pedro? Pedro, irmãos, depois com calma leia o capítulo 10. Pedro também era difícil, igual Jonas. O capítulo 10 é um dos capítulos mais importantes da Bíblia e do livro de Atos. Ele é o divisor de águas entre a aceitação dos gentios como povo de Deus, como Israel de Deus, e o povo judeu. Então um homem chamado Cornélio estava orando a Deus, era gentio, judeu enjoado, judeu zeloso. Pedro era absolutamente zeloso com a lei. Então Deus foi lá e falou assim, manda chamar Pedro, porque senão suas orações agora não serão mais ouvidas. É preciso fazer o que Jesus falou para eu te ouvir. Deus mandou um anjo falar com o Cornélio, que era um homem temente a Deus, que fazia suas orações, que amava o próximo, mas não tinha Jesus. Ele falou, manda chamar Pedro. Mas antes que os emissários chegassem lá, onde Pedro estava, o que Pedro fez? Ele estava com fome, diz o texto. Depois no capítulo 10 você pode ler isso. Ele subiu para onde? Para o quarto, para o deserto, para o lugar de oração. E quando foi orar, você fala com Deus, mas Deus fala com você. Então Deus deu-lhe uma visão. Um lençol descia dos céus, cheio de animais, e entre esses animais que a lei de Moisés não permitia comer. E Deus mandou falar com Pedro no sonho, na visão. Mata e come. Ele falou, de jeito nenhum. Eu nunca desobedeci a lei e não vou desobedecer. Ainda mais agora que eu sou crente. Ainda mais agora que eu sou batizado com o Espírito Santo. Que eu falo línguas, que eu ressuscito mortos. Eu andei sobre as águas. Não vou comer o que a Bíblia diz que não pode comer. E Deus falou para ele. Fez igual o Jonas, né? Atitude parecida. Falou assim, não, como não? Deus falou, come. Não, como não? E Deus falou com ele, olha, não torne, não considere impuro aquilo que eu purifico. Ele estava falando de Cornélio.
Falou, está começando, Pedro, a época dos gentios. Vai abrir lá em Cornélio. Quando ele chegou lá, ele entendeu a visão. Mas enquanto ele estava falando, mas o que é isso? 3 vezes a visão voltou a ele. Lá no capítulo 10, depois você vê. Nós não temos tempo de examinar, não. Mas o que será isso? O que Deus quer falar comigo? Quando ele chegou lá, ele entendeu. Mas enquanto ele ficava contemplando aquela visão, pensando naquilo, Deus falou com ele, ó, tem gente aí te procurando, não questione. Vá. Um foi de peixe, com o mar agitado, foi jogado no mar para morrer, foi absolutamente xingado pelas pessoas do navio. O que você fez um trem desse? Nós vamos te dar de comida para os tubarão. Sem possibilidade de falar um ar sobre Deus, absolutamente oprimido, opresso, sob a vara de Deus, mas foi. O outro, irmãos, o outro foi de carruagem, não questionou. Estava indo para a casa de gentio, judeu não podia ir, mas Deus mandou. Vou comer na casa de gentio, não pode, mas Deus mandou. Vou dormir na casa de gentio, Deus mandou. Não pode, não, o judeu não podia fazer isso, não. O judeu não podia fazer isso. Então, queridos, a minha mensagem se conclui dessa forma. Se é filho, se for filho, sai desse estacionamento na boa. Não espera o Uber do Marvin te buscar. Não espera a vara de Deus, não. Você vai de carruagem ou vai de peixe? Você vai de Jonas ou você vai de Pedro? Você vai porque entende que precisa ir. Você vai subir também empoeirado para o lugar da oração para saber o que Deus quer. Ele estava com fome enquanto alguém preparava a sua refeição. Ele falou, vou aproveitar esse tempo para orar. Porque certamente Deus tem alguma coisa para me falar. Eu não existo por acaso. Irmão, você não existe por acaso, não. O dia que você aceitou Jesus, Deus te chamou com um propósito. Você tem um chamado de Deus. Deus quer te direcionar nisso. Deus quer falar nisso. Renda-se e vá de carruagem. Vai honrado. Vai dono da palavra para pregar voluntariamente. Anda na presença de Deus, porque Deus quer certamente que você tenha essa bênção sobre a sua vida. Nós precisamos orar sobre isso, irmãos. Crente rebelde ora na barriga do peixe. Crente fiel ora no eirado, no lugar confortável. E olha, deixa eu falar para o irmão uma coisa. Essa é a posição de Deuteronômio 28, 1 e 2. Deus falou assim, ó, se vocês ouvirem, o Deus é o mesmo, irmãos. Israel tinha que manifestar a Deus ao mundo. Se vocês ouvirem atentamente a minha voz, diz o Senhor, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, a vontade de Deus, a obediência, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos, uma enorme lista de que todo mundo quer ela para si, elas te alcançarão. Elas irão atrás de você. Você não vai precisar correr atrás da bênção, não. Às vezes dá vontade de falar, eu sei que é força de expressão. Eu não gosto de falar, não. Alguém dizendo perto de mim assim, estou correndo atrás, eu falei, está errado. A Bíblia diz que a bênção corre atrás de quem ora, de quem faz a vontade de Deus. Não é um bom adágio, um bom ditado popular, não. Para o crente, não. A bênção te alcança. Deixa eu te falar. Nós lemos o Salmo 81, aqui domingo. Aquilo que Deus quer de nós. Falou assim, se eles deixassem. Se eles me buscassem. Se me obedecessem. Eu seria o inimigo dos inimigos deles. Está lá no Salmo 81, que você pode ler também.
recomendo a leitura essa semana. Salmo 81 e Atos 10. Deus falou assim, os inimigos deles seriam meus inimigos, eu os perseguiria. E com mel puro da rocha, cantamos aqui hoje. Com mel puro da rocha, eu os sustentaria. Deus nos ajude, irmãos. Mas Deus quer isso de mim, quer isso de você. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você no seu quarto, na oração. Deus, além de te ouvir, Ele quer te falar. E a sua oração vai crescer, você vai ganhar posição, você vai ganhar permanência, você vai sendo sustentado, você vai sentir que você não desce. À medida que você ora, você sobe, 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 e o Espírito Santo será o Senhor da sua vida. Fique de pé, por favor.